Conseguem visualizar? Vou pedir só para vocês desbloquearem o microfone para responder, porque eu não consigo visualizar o chat quando eu compartilho a tela. Conseguem ver a tela do slide? Sim, professora. Sim, então vamos lá, gente, vamos iniciar. Bom, na segunda-feira, como eu já conversei com vocês, a gente vai dividir a nossa disciplina em teoria e prática. Segunda-feira nós vamos ter as teorias e dia de quarta-feira serão as nossas aulas práticas. Mas nesse primeiro momento, nessas 2 primeiras semanas, essa semana que está correndo e na próxima semana, nós vamos ter inicialmente só aulas teóricas, para que a gente tenha subsídio, né? Para que a gente tenha um conhecimento teórico para poder entrar no laboratório. Então, a nossa aula de hoje é uma aula bem conceitual, uma aula tranquila, em que a gente vai ver as indicações da prótese parcial removível, conhecer um pouquinho como funciona esse tipo de prótese e lembrar sempre que a prótese é a finalização do tratamento do nosso paciente, né? Então, o nosso paciente de prótese parcial removível, a gente tem que lembrar que ele é uma mistura. Ele tem a área desdentada e ele tem a área dos dentes remanescentes. Então, esses dentes remanescentes, eles precisam receber atenção antes da gente iniciar a prótese parcial removível do nosso paciente. Por quê? São esses dentes que vão funcionar como apoio, como ancoragem para essa prótese. Os grampos dessa prótese, como a gente consegue ver lá atrás, os grampos dessa prótese, eles vão segurar, eles vão firmar, eles vão fazer a retenção da nossa prótese por meio dos dentes remanescentes. Então, a gente precisa inicialmente ver se esses dentes não têm cárie, se não tem mobilidade, se não tem necessidade de tratamento endodôntico. Por quê? Qual é outro ponto importante? A nossa prótese ela é toda planejada e ela é rígida. Então, se o meu dente sofre alguma mudança na anatomia, alguma alteração por conta de uma restauração, de uma coroa que a gente instalou, será que essa prótese ainda vai encaixar? Não. A prótese é metálica, ela é rígida. Então, eu preciso adequar o meio, ter um paciente com baixo índice de cárie, porque a prótese, querendo ou não, é uma prótese removível que o paciente precisa remover para higienizar. O paciente ele vai ter a placa como a prótese como um fator a mais de retenção de placa. Então, esse meio bucal tem que estar muito bem adequado para receber essa prótese. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre identificar, diagnosticar o nosso paciente que tem a necessidade da prótese parcial removível e as etapas que precedem, a etapa de preparo do nosso paciente para que ele possa, enfim, receber essa prótese. Tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a introdução da prótese parcial removível. Então, qual é o conceito de prótese dentária? Um conceito não só de prótese dentária, de prótese no geral. O que é uma prótese? Quando a gente fala de um paciente que sofreu um acidente, por exemplo, perdeu a perna, teve a perna amputada, o paciente vai usar uma prótese de perna. Paciente que teve câncer de mama e depois precisa reconstruir a mama, ela vai usar o quê? Uma prótese de mama. Então, o conceito de prótese é tudo aquilo que vem de forma artificial, repor aquilo que era natural do nosso paciente, né? E que por meio da prótese a gente vai devolver para aquele paciente tanto estética quanto função. Então, a prótese é aquilo que vem para substituir algo que foi perdido, né? E na odontologia, a gente fala em prótese quando o nosso paciente perdeu algum elemento dental, né? Então, a gente viu o semestre passado, o paciente que perdeu todos os dentes, ele vai usar uma prótese total. O paciente que perdeu parcialmente os dentes vai usar uma prótese parcial, né? Então, a prótese dentária, o conceito de prótese dentária é a reposição dos dentes e tecidos bucais faltantes por elementos artificiais. Então, quando a gente fala de prótese, a gente sabe que a gente está devolvendo ali para o nosso paciente não só os dentes, mas o suporte, né? Suporte labial, a gente está devolvendo a área como se fosse a área de mucosa também. Então, quando a gente fala da prótese, ela tem a área da gengiva, que é aquela área rosa da prótese, e tem a área dos dentes. Então, a gente sabe que um paciente, quando ele perde os elementos dentais, aquele rebordo começa a reabsorver e perde volume.
Então, a nossa prótese, ela vai repor não só os dentes do paciente, mas ela vai buscar também repor esses tecidos dentais, esses tecidos bucais, que fazem com que o paciente perca volume nessa região. Então, a prótese dentária, ela vai repor os dentes e os tecidos bucais faltantes por meio de elementos artificiais, que são a nossa prótese. Né? Então, a gente vai estar devolvendo para o nosso paciente autoestima, função mastigatória, anatomia do rebordo, a fonética. A gente sabe que os nossos dentes, eles influenciam também na fonética. Então, a gente vai estar devolvendo tudo isso para o nosso paciente. Saúde, conforto e a proteção dos dentes remanescentes e da fibromucosa. Por quê? Se eu tenho um paciente que perdeu os elementos dentais, né, parcialmente, já que a gente está falando da prótese parcial removível, será que os dentes remanescentes que sobraram ali naquele arco não vão sofrer também a perda dos dentes vizinhos? Vão, porque a gente sabe que o que mantém o osso é a raiz. Se eu perco a raiz e esse osso começa a reabsorver, começa a descer, o meu dente vizinho vai perder um pouquinho de inserção óssea também. O meu dente vizinho vai começar a expor um pouco de raiz. Essa exposição radicular pode trazer sensibilidade para o meu paciente. A carga mastigatória, ela deve ser distribuída entre todos os dentes. Se eu perco alguns elementos, os dentes remanescentes vão receber sobrecarga. Então, uma das funções da prótese também é ajudar na proteção desses dentes remanescentes e da fibromucosa. Pode perguntar. Se por causa da parcelamento pode ir, Sim, sim. Outra situação que pode acontecer, os nossos dentes, eles sempre... Vou só reproduzir a tua pergunta para quem está em casa, tá? A colega aqui que está na turma perguntou sobre a extrusão de dente se ele não tiver o dente antagonista. Isso é muito comum, gente. O que acontece? Os nossos dentes, eles tendem a buscar sempre contato. Então, se a gente perde o dente vizinho, o dente tende a mesializar, o dente remanescente tende a mesializar ou distalizar em direção àquele espaço protético. Se eu perco o dente antagonista, o dente remanescente tende a buscar o contato do dente que mordia com ele ali antigamente. Então, ele começa a sofrer esse processo lentamente, né, de extrusão. E isso tem várias desvantagens, várias condições. Quando o dente começa a extruir, ele começa a expor ali o começo da raiz. Pode ter sensibilidade, tá? Via de regra, não. Alguns pacientes vão ter sensibilidade, outros pacientes não. Quando a gente fala de prótese, eu perdi o elemento antagonista. Perdi o inferior. O meu superior está extruindo em direção ao rebordo inferior. Será que quando eu for fazer a prótese de baixo, eu vou ter espaço suficiente para o dente da prótese de baixo? Ou esse dente de cima está começando a ocupar o espaço que tinha para o dente inferior? Sim, isso é muito comum. Tá? Então, a gente pode resolver isso de que maneira? Ortodontia. A ortodontia consegue intruir o dente novamente no arco. Então, a ortodontia vai auxiliar a gente nesse processo para que a gente consiga levar esse dente para a posição adequada. É sempre que a ortodontia consegue fazer essa movimentação? Não. Algumas vezes a gente pode fazer um pequeno desgaste no dente que extruiu para criar espaço para a região inferior. Ou algumas vezes a gente vai conversar com o nosso paciente. Olha, paciente, a gente tem essa limitação de espaço. O seu dente da prótese inferior vai ficar mais curtinho. Ou algumas vezes esse dente superior ele já tem uma extrusão tão grande, já tem doença periodontal, já criou mobilidade. Será que ele é um dente que ainda é interessante para eu manter ele, para ele ser ancoragem para a minha prótese, para ele segurar um grampo metálico de uma prótese? Ou será que essa mobilidade dele vai acelerar e eu vou perder esse dente? Então já não seria indicado eu indicar esse paciente para fazer a extração antes de fazer a prótese? Então, assim, na área da saúde, tudo depende, tá? Então, a extrusão é uma coisa que ela é muito comum de acontecer e a forma que a gente vai resolver ela vai depender da condição do paciente. Tem uma extrusão pequena, uma boa implantação óssea, a ortodontia consegue me ajudar a intruir aquele dente. Tem uma extrusão muito grande, com mobilidade, doença periodontal,
já é o caso de eu pensar na extração daquele dente, já que ele não tem mais suporte para ser apoio de uma prótese, e aí faço a prótese depois da cicatrização. Respondido? Alguma outra dúvida? Professora, não parece acontecer do dente do paciente, não estudar como salvar, aí no caso, aquele espaço lá, eu já coloco ele como mais um. Como mais um espaço para prótese. Eu posso, não lembro o professor ele falou isso, mas parece que não pode, se for para ser retentor, não pode colocar implante, né? Se for para ser. O dente que vai apoiar o avanço não pode ser um implante, nem Ideal que não, tá? A pergunta da colega é se o dente estiver indicado para extração, a gente primeiro faz a extração para depois realizar a prótese. E aí, se for um caso de implante, o ideal é que a gente faça essa ancoragem em dentes naturais. Tá? Então, gente, o conceito de prótese é esse: é a gente reabilitar o nosso paciente, as áreas faltantes desse paciente, por um elemento artificial, que é a nossa prótese, devolvendo o equilíbrio do sistema estomatognático do nosso paciente. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de prótese parcial removível. Tá? Então, a prótese parcial removível, ela tem duas regiões diferentes. A porção metálica, que é a porção dos grampos, que vão dar a fixação, a retenção da nossa prótese, e a porção acrílica, que vai ser aplicada Pronto, voltou. Conseguem ver o slide ainda, gente? Eu acho que a internet deu uma quedazinha e voltou. Vocês conseguem ver o slide? Sim, professora. Ótimo. Mas caiu aí para vocês mesmo? Caiu, professora. Caiu, mas já retornou, né? Mas aí não se preocupe, eu ouvi aqui sinalizando que caiu, aí dei uma pausa, esperei voltar. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um exemplo de prótese parcial removível, né? Como eu estava falando, ela tem a porção metálica, que são os grampos que vão segurar nos dentes remanescentes, dando a retenção e a fixação dessa prótese, e a porção acrílica, onde a gente tem a gengiva e os dentes que vão reabilitar a área ausente daquele nosso paciente. Então, a gente tem um exemplo aqui de prótese superior, tá? Vendo essa prótese unir os dois lados aqui, né, na primeira imagem, no centro do palato. E na imagem inferior, a gente tem um exemplo de prótese parcial removível no arco inferior. A gente consegue observar que o nosso paciente ele tem os dentes remanescentes de canino a canino. E aqui ele foi reabilitado na área de premolar e molar com uma prótese parcial removível. E a gente vê aqui o grampinho metálico na região vestibular, dando a retenção dessa prótese. E na região lingual, a gente tem a união dessa prótese de um lado ao outro também, deixando sempre a área da língua livre. Tá? Então, é com esse tipo de prótese que a gente vai reabilitar os nossos pacientes desdentados parciais. Ou com os implantes também, que vocês vão ter a disciplina de implante. Então, o conceito de prótese parcial removível. Prótese, o elemento artificial. Parcial, ela substitui um ou mais dentes, vai depender do número de dentes que aquele paciente perdeu. E removível, porque ela é uma prótese de encaixe, é uma prótese que deve ser removida para higienização. Então, é importante que esse paciente também ele tenha destreza manual, porque esse paciente ele vai precisar ter habilidade para encaixar essa prótese e para remover a prótese. Então, é importante que o nosso paciente de prótese parcial removível seja um paciente consciente dessa necessidade da remoção para higienização. Porque, como a gente conversou anteriormente,
é um aparato que vai estar ali encaixado. Então, é algo que vai favorecer a retenção de placa. Se o meu paciente não tem uma boa higienização, essa placa pode levar a cárie. E aí, a gente não quer que o paciente tenha um alto índice de cárie. E se ele perde algum dente ou precisa fazer uma restauração muito extensa, talvez aquela prótese não encaixe mais. Então, é importante que a gente dê essa consciência para o nosso paciente, dê essa orientação para o nosso paciente, tá? No final do semestre, a gente tem uma aula que é sobre a entrega e as orientações para o paciente. Então, é nessa última consulta que a gente vai conversar com o paciente para explicar tudo que ele pode e que ele não pode fazer, tá? Como ele deve higienizar essa prótese. Esses grampinhos, às vezes, o paciente ele é metálico. Então, tem paciente que quer pegar alicate de unha, alicate de corte pesado de material de construção e apertar o grampo. Não, a gente precisa orientar que esse paciente retorne para fazer o ajuste de qualquer interferência que ele esteja sentindo. Tem paciente que pega a serrinha de unha e quer passar ali na área dos dentes para desgastar algo que está incomodando. Não, paciente, você tem que retornar para a consulta de controle. Então, o paciente de prótese, a gente até brinca que é um casamento. O paciente, ele nunca mais vai estar livre, digamos assim, do dentista. Por quê? Ele precisa retornar para as consultas de controle. E o nosso paciente de prótese, a gente sabe que a prótese ela tem uma vida útil, né? Varia muito, assim. A gente diz que a prótese ela dura em média de 3 a 5 anos, dependendo dos cuidados que aquele paciente tem. Então, o paciente ele vai, sim, um dia precisar retornar para fazer uma prótese nova. Essa prótese, essa porção acrílica, ela vai sofrendo desgaste ao longo do tempo e ela vai sofrendo pigmentação de tudo aquilo que o paciente come. É claro que isso é ao longo do tempo, por isso que a gente fala de 3 a 5 anos, dependendo dos cuidados. Então, o paciente ele vai retornar para as consultas de controle, ele vai retornar posteriormente para fazer uma prótese nova. E diferente da prótese total, na prótese total a gente fala em orientar o paciente, ele pode usar qualquer tipo de creme dental para higienizar a prótese, sabão neutro, tem aquelas pastilhas efervescentes, né, da Corega que vende para higienizar a prótese quimicamente. Pode colocar a prótese de molho ali com 2 gotinhas de hipoclorito. Aqui na prótese parcial removível não, é um pouquinho diferente, porque a gente tem que lembrar que a gente tem a porção acrílica igual lá à prótese total, mas nós temos também a porção metálica. Será que esse metal não vai sofrer essa ação química, não vai sofrer corrosão se eu colocar ali para higienizar ele com hipoclorito? Então, todas essas orientações a gente precisa passar para o nosso paciente. Mas a gente vai ter uma aula só disso no final do semestre, tá? Então, esse é o conceito de prótese parcial removível. É uma prótese para repor os elementos ausentes que aquele paciente tiver. Parcial, porque ela substitui um ou mais dentes, dependendo do número de ausências que o nosso paciente vai ter. E removível, porque a gente precisa remover para higienizar. Então, essa prótese ela vai estar indicada, como ela é uma prótese parcial, ela vai estar indicada para pacientes que tiveram perdas parciais. Então, pacientes que perderam um ou mais elementos, mas ainda tem alguns elementos remanescentes. E a gente vai classificar o arco desse paciente de acordo com o número de dentes que ele perdeu, tá? Então, a gente tem 3 aqui, 3 indicações. Extremidades livres ou uni ou bilaterais, espaços protéticos múltiplos e grandes espaços protéticos. O que seria extremidade livre? Olha, a gente tem 2 exemplos aqui. Na primeira imagem, vocês conseguem ver que o paciente tem de canino a canino e ele perdeu toda a contenção posterior, perdeu toda a área de molar. Então, a minha área atrás, ela está o quê? Está livre dos 2 lados, né? Então, eu perdi molar dos 2 lados. Então, eu tenho um extremo livre bilateral. No segundo exemplo, na imagem inferior, o meu paciente ele perdeu do segundo premolar para trás só de um lado. Então, eu tenho um extremo livre uni ou bilateral? Unilateral. Tá? Então, eu tenho extremidade livre, perda de molar, perda de contenção posterior, apenas de um lado. Então, extremo livre é quando meu paciente perde a região posterior. Tá? Ele tem a área posterior livre. Então, na primeira imagem eu tenho um extremo livre bilateral, na segunda imagem eu tenho um extremo livre unilateral. Além disso, meu paciente ele pode ter espaços protéticos múltiplos.
Na primeira imagem, no superior, o meu paciente ele tem quantos espaços protéticos? 2, né? Ele perdeu o dente de um lado, perdeu o dente do outro. Se ele tivesse perdido, por exemplo, mais um central, ele teria 3 espaços protéticos. Então, o espaço protético é cada área de perda que eu tenho, tá? Então, na primeira imagem, eu tenho 2 espaços protéticos, então eu tenho um espaço protético múltiplo, porque eu tenho mais de um. Na segunda imagem, eu tenho um espaço protético, ele só tem uma área de perda. Se eu tivesse perda de, por exemplo, mais os 2 premolares do outro lado, nessa segunda imagem, eu teria 2 espaços protéticos. A área do premolar e a área do extremo livre, tá? Então, essa prótese ela vai estar indicada para pacientes que tenham extremos livres ou perdas intercalares sem extremos livres, porque o meu paciente pode, por exemplo, perder só o dente na região anterior. Tem todos os dentes de trás, então ele tem extremo livre? Não, ele tem um espaço intercalar, tá? Na próxima aula a gente vai entrar de forma mais detalhada nessa parte de classificação, tá? Mas é importante que vocês já conheçam espaço protético, saber numerar esse espaço protético e saber quando a gente tem espaços protéticos múltiplos, ou seja, mais de um espaço protético. Então, esse tipo de prótese ele vai estar indicada, por exemplo, para pacientes que têm prótese anterior, necessidade de prótese anterior com reabsorção óssea extensa. O meu paciente, quando ele perde muito osso, talvez isso seja uma limitação para o implante, tá? Só fazendo o exame da tomografia, para a gente ver a quantidade e a qualidade óssea, para saber se aquele paciente tem condições de colocar, né, tem osso suficiente para colocar implante, ou se ele precisa de um enxerto. Mas um paciente que tem uma reabsorção óssea muito extensa e tem a limitação para utilizar o implante, uma das opções que ele tem é a prótese parcial removível. Então, um paciente que tem uma perda óssea muito grande, uma das opções que ele tem é a nossa prótese parcial removível. O implante, quando a gente fala num dente unitário, por exemplo, claro que a gente tem próteses que são dentogengivais, que são o dente e a gengiva, tá? Mas quando a gente fala no implante convencional, ele é só a coroa. Então, um paciente que perdeu muito osso, por exemplo, aqui nessa imagem, tá? Nesse exemplo que a gente está usando, o osso, ele é o que dá o nosso suporte labial. Então, se eu perdi o dente, eu perdi osso, o meu lábio vai ficar sem suporte, vai entrar. E a gente sabe que a harmonia do sorriso, a gente fala em estética branca e estética vermelha. Estética branca são os dentes, estética vermelha, lábio e gengiva. E quando a gente fala em estética, se essas 3 coisas não estiverem conversando entre si, talvez algum ponto ali esteticamente deixe a desejar. Então, uma das grandes vantagens que a gente tem na nossa prótese parcial removível é que ela não vai estar devolvendo ali, reabilitando o paciente, apenas a coroa. A gente tem a área aqui da acrílica da nossa prótese, ele tem a área tanto de dente quanto de gengiva. Então, vocês conseguem ver aqui na segunda imagem que essa prótese parcial removível, ela tem a área dos dentes e a área da gengiva. Então, a gente vai estar devolvendo aqui para o nosso paciente não só a estética branca, não só o sorriso, a área dos dentes, mas a gente vai estar devolvendo para ele também o quê? Suporte labial, tá? Para compor de forma completa essa estética. Então, uma das indicações dessa prótese parcial removível são pacientes com grande reabsorção estética, com grande reabsorção óssea, principalmente nessa região anterior. Ela pode servir também como uma prótese temporária, tá? Meu paciente vai fazer a cirurgia de implante, vai fazer a cirurgia de enxerto, e nesse período de cicatrização a gente sabe que o implante ele precisa de um período para ósseo integrar, ou seja, para aquele implante ficar realmente aderido ao osso, para que aí sim a gente possa colocar carga nele, né? Então, esse período geralmente são de 4 meses. Nesse período de 4 meses, o meu paciente não pode ficar com essa ausência ali aguardando a cicatrização. Então, a prótese parcial removível, como ela é uma prótese de encaixe, ela pode servir também como uma prótese temporária, enquanto o meu paciente está aguardando aquela cicatrização. Então, o paciente vai usar a prótese parcial removível. Quando chegar o momento dele fazer
a parte protética dos implantes, ele vai facilmente remover essa prótese e descartar a prótese para fazer a instalação da parte protética dos implantes. Então, outra indicação desse tipo de prótese é como uma prótese temporária, né, enquanto o paciente está aguardando o implante, ou então enquanto o paciente está se programando financeiramente para poder fazer o implante. Ela serve também como meio de ferulização para dentes com mobilidade. Tá? Então, nessa última imagem aqui, a gente vê um modelinho de gesso com a prótese encaixada. Eu peguei uma imagem que mostrasse para a gente só a parte metálica, só a armação metálica. Depois, em cima dessa gradezinha, onde a gente tem os dois espaços protéticos, agora a gente já sabe o que é espaço protético, a gente tem um extremo livre de um lado e um espaço intercalado do outro. Tá vendo? Então, eu coloquei essa imagem porque a gente consegue ver bem a parte metálica da prótese. E nesses dois espaços protéticos, depois, posteriormente, vai ser feita a parte acrílica. Por que eu coloquei essa imagem? Vocês conseguem ver que tem os grampos, né, nos 3 dentes que estão ao lado dos espaços protéticos, aqui no canino, no extremo livre, e do outro lado no espaço intercalar, no pré-molar e no molar. E aqui na região da frente, entre o canino e o pré, vocês conseguem ver que tem um anelzinho unindo todos os dentes, passando por trás dos dentes da frente? Então, a gente chama de ferulização. Imaginem que esse paciente ele tem doença periodontal, que ele tem mobilidade, que esses dentes dele têm um prognóstico duvidoso. Essa união desses grampos, a gente chama grampo contínuo de Kennedy, a gente vai ter uma aula só de grampo. Eles servem como uma forma de unir esses dentes, de dar sustentação para esses dentes. Vocês já viram quando um paciente sofre, por exemplo, um trauma? Um jogador de futebol, por exemplo, sofreu um trauma, uma bolada, e o dente dele ficou com mobilidade devido ao trauma. Vocês já viram que a gente faz como se fosse uma ferulização, uma união, como se fosse igual uma contenção ortodôntica, unindo todos aqueles dentes para ajudar aquele periodonto a se recuperar e posteriormente vai tirar aquela contenção? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma ferulização aqui nesses dentes também. Então, os dentes que têm mobilidade periodontal, que têm um prognóstico duvidoso, esses grampos da prótese parcial removível vão funcionar como um meio de sustentação, como ferulização para conter essa mobilidade e ajudar com que aqueles dentes tenham uma vida útil um pouquinho mais longa. Então, eles vão ajudar nesse sentido também. Então, mais uma indicação da nossa prótese parcial removível é usar ela como meio de ferulização para dentes que tenham mobilidade. Outra indicação, pacientes com fissura palatina. Os pacientes que têm fissura, a gente sabe muitas vezes que eles têm aquela comunicação da boca com a cavidade nasal. Por quê? O teto, né, o nosso palato, o teto da boca é o assoalho da cavidade nasal. Então, se o paciente ele tem uma fissura, ele tem essa comunicação. Então, é um paciente que geralmente ele tem uma fala nasalada, ele tem dificuldade para alimentação, porque se ele não tiver um controle, um cuidado muito forte, ele pode aspirar aquele alimento. Então, uma forma da gente vedar essa região e da gente conseguir dar qualidade de vida para o nosso paciente é com a prótese parcial removível. Então, vocês estão vendo aqui a porção acrílica da prótese, ela vai vedar essa região do palato do nosso paciente. E o paciente, quando ele tem fissura, dependendo da extensão dessa fissura, pode comprometer a formação dental também. Então, é um paciente que, algumas vezes, ele tem ausência dos dentes que estão próximos naquela área de fissura. Ou se o paciente tem alguma outra síndrome associada à fissura, ele tem também essa deficiência, pode apresentar também essa deficiência dental. Então, a prótese parcial removível, ela vai agir tanto no sentido de fechar essa fissura palatina, como devolver os dentes do nosso paciente. Então, a gente vê aqui, olha, a prótese dele com os grampos e a área do centro aqui, devolvendo o dente da região anterior e, ao mesmo tempo, vedando a área da fissura. Então, a gente vê na primeira imagem o paciente sem a prótese e na segunda imagem, olha só, como se fosse, a gente faz ela cor de rosa na área do palato, como se fosse o palato do nosso paciente mesmo. Então, mais uma indicação que a gente tem é
ajudar os nossos pacientes que tenham fissura palatina. Pode acontecer também do paciente ter anodontia, não ter formado um elemento dental, o paciente sofreu um trauma ou perdeu aquele dente por cárie, doença periodontal, e a gente vai reabilitar aquele nosso paciente também com a prótese parcial removível. Em odontopediatria, tem algumas crianças que elas têm perda precoce do dente. A gente sabe que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, principalmente as crianças carentes, elas têm um índice de cárie muito alto. E as crianças, elas estão iniciando naquela fase escolar, na fase de socialização. Então, é quando a criança começa a ir para a escola, é quando ela começa a ter amiguinhos. E a criança, quando ela tem uma perda precoce no dente da região anterior, isso pode acarretar traumas lá na frente. A gente sabe que hoje em dia a gente fala muito sobre bullying, sobre essa socialização no mundo infantil. Então, é comum também fazer uma prótesezinha parcial para crianças que perderam dente da região anterior de forma precoce, tá? Quando eu falo precoce é porque a gente sabe que a criança vai entrar naquela fase de troca de dentes e que aquilo ali não é considerado uma perda dental, é um processo de esfoliação natural e vai vir um dente permanente, tá? É quando a criança tem uma perda precoce e a gente precisa devolver para aquela criança a autoestima dela. Então, é mais uma indicação também. Pode perguntar. Mas essa prótese, ela não seria uma indicação funcional também, porque Sim. ela não tem o espaço ali. Como Sim. vai sair, o dente pode aumentar e o permanente não pode ter espaço. Sim. Seria além da estética. Além da estética, olha, a pergunta que surgiu aqui em sala é que além da estética, aquela prótese ajudaria a manter o espaço. Sim, a gente ajuda com aquela prótese também a manter o espaço para quando chegar no momento certo da troca de dente, a gente tenha tudo acontecendo dentro da normalidade, tá? Então, é também uma função. E ela é indicada para pacientes que tenham uma higienização adequada, como a gente já falou no começo da aula, é uma prótese removível, então o meu paciente vai precisar ter destreza, ter habilidade manual de encaixar essa prótese, remover essa prótese e higienizar ela, para que a gente não tenha essa prótese trazendo nenhum prejuízo para o nosso paciente. Tá? E, como todo e qualquer tratamento, a prótese parcial removível também tem algumas contraindicações. Então, o paciente que tem baixa resistência à cárie, que tem alta doença periodontal, não é que a gente não vai reabilitar esse paciente, mas ele precisa primeiro passar por uma fase de adequação do meio. Então, eu preciso primeiro restaurar, tirar o meu paciente dessa condição de cárie, conscientizar o meu paciente em relação à doença cárie, em relação à importância da higienização. Doença periodontal, a mesma coisa. Meu paciente, se ele está com uma gengivite, por exemplo, a prótese vai ajudar no acúmulo de placa e essa gengivite dele pode piorar, levando a uma inflamação maior. E a gente precisa, então, primeiro tratar isso. Fazer as sessões de raspagem, conscientizar o nosso paciente com higienização, uso do fio dental, para que a gente possa aí sim entrar com a nossa prótese. Tá? Então, a baixa resistência à cárie e a doença periodontal, elas são contraindicações iniciais. Eu preciso adequar esse meu paciente e depois esse meu paciente vai poder fazer o tratamento protético dele. Xerostomia, a gente sabe que a saliva ela ajuda na adesão e coesão da nossa prótese. E aí, para isso, a gente tem diferentes maneiras de estimular a salivação com xilitol, balas livres de açúcar, porque a gente sabe que a própria mastigação já estimula a produção salivar, saliva artificial em caso de pacientes que tomam alguma medicação ou têm alguma síndrome que comprometem a salivação dele. Pacientes com microbiota específica alta em relação à cárie e doença periodontal precisam ser controlados também antes da prótese. Saliva com pequeno efeito tampão e a falta de coordenação motora que a gente precisa habilitar o nosso paciente a saber cuidar da prótese dele. Ou a gente sabe que tem alguns pacientes que têm condições de saúde que não vão ter aquela mobilidade, aquela habilidade mesmo. Um paciente que tem mal de Parkinson, um paciente que tem paralisia cerebral, e aí a gente precisa condicionar a família e o cuidador, né, para que eles possam auxiliar o nosso paciente nesses cuidados, tanto com os dentes remanescentes, quanto com a prótese que esse paciente vai usar.
Então, para que a gente possa estabelecer essas condições do nosso paciente, essas indicações, nós vamos iniciar sempre pelo exame clínico do nosso paciente. Então, quando o paciente procura a gente vai iniciar pela anamnese, com aquela conversa inicial com o nosso paciente, tentando entender o porquê que aquele paciente buscou um tratamento, qual a necessidade dele, qual a expectativa dele. E um paciente usuário de prótese, seja ela total, seja ela parcial removível, ele já sabe muito bem o que ele busca quando ele procura um cirurgião dentista. Ele quer voltar a mastigar, ele quer voltar a sorrir e ele já procura dizendo, doutor, eu queria fazer minha prótese. Mas para que a gente chegue lá nessa etapa da prótese, a gente sabe que a gente tem um caminho a percorrer, tá? Lá na prótese total, a gente falava em que o meu paciente tem um tórus, eu preciso fazer a regularização daquele tórus, a cirurgia pré-protética. Tem um freio, uma inserção muito baixa que vai comprometer a adaptação da minha prótese, eu preciso fazer a frenectomia. Então, esses mesmos princípios que vocês viram lá na prótese total, a gente também vai seguir aqui para a área do rebordo. Afinal de contas, a gente tem a área desdentada, que é o nosso espaço protético. Mas, além do espaço protético, nós temos os dentes remanescentes. Então, aqui, além do exame clínico da área protética, da área do espaço protético, nós precisamos ver a oclusão do nosso paciente e precisamos ver a condição desses dentes remanescentes. Então, o exame clínico de todo paciente vai começar com essa conversa inicial para a gente ter conhecimento da história médica do nosso paciente, das doenças sistêmicas que ele pode apresentar, se ele já tem uma prótese antiga que ele usa, se é a primeira vez que ele vai usar uma prótese, qual a habilidade dele em usar essa prótese. E depois dessa conversa inicial, aí sim nós vamos conhecer a história dentária do nosso paciente. Avaliar o histórico dele de acordo com as situações que o paciente conta, se ele já usa a prótese ou não, e avaliar ele clinicamente, para a gente ver se é um paciente que tem alto índice de cárie, se ele tem doença periodontal, e para a gente adequar esse meio antes de receber a prótese. Então, no exame clínico da saúde geral do nosso paciente, tem algumas situações bucais que nos indicam que esse paciente pode ter alguma condição sistêmica. Então, por exemplo, um paciente que tem anemia, normalmente ele tem a mucosa pálida, uma produção salivar reduzida. O paciente que tem diabetes, normalmente ele tem desidratação, diminuição do fluxo salivar também. Mas, gente, isso não é uma regra, tá? Não significa que o paciente, ele produz pouca saliva, ele tem anemia, ele tem diabetes. Não é isso. A gente precisa investigar e por isso a importância dessa anamnese detalhada. O paciente que tem epilepsia, por exemplo, que toma um medicamento chamado dilantin sódico, ele desenvolve essa hipertrofia na mucosa, essa hipertrofia gengival, que é essa aqui que a gente está vendo na imagem. O paciente que tem hiperparatireoidismo, ele pode ter osteoporose, e isso pode influenciar no rebordo dele, afinal de contas, o rebordo é osso. O paciente que tem artrite, ele pode ter a ATM afetada. Então, é importante a gente conversar com o nosso paciente, saber se ele toma alguma medicação, se ele tem algum comprometimento sistêmico, para que a gente possa conduzir esse paciente da melhor maneira. E, após a anamnese, essa conversa sobre a saúde geral do nosso paciente, nós vamos fazer a avaliação clínica. Ver os dentes remanescentes desse paciente, anotar lá no nosso prontuário, dente por dente, anotar. O que a gente observa muito aqui na faculdade? Os alunos, eles fazem a anamnese na hora de preencher o e depois, quando faz o exame clínico, na hora de preencher o odontograma, preenche tudo o que o paciente precisa fazer, preenche o dente que tem cárie, o dente que precisa de endo, mas a gente não tem o costume de preencher as ausências do nosso paciente. Então, é importante que a gente anote ali na ficha dele quais são os dentes ausentes também, tá? E na avaliação clínica dos dentes remanescentes, nós vamos observar se ele tem cárie, se ele tem necessidade de endodontia, se ele tem comprometimento periodontal. A gente precisa trabalhar com o nosso paciente depois de adequar ele no sentido da prevenção. É muito bom quando um paciente já chega pronto para fazer a prótese, não tem nenhuma cárie, não tem nenhuma intercorrência, mas não é o que acontece de rotina, né? Se o paciente precisa de alguma extração prévia antes de realizar a prótese, se ele tem algum freio que está com uma inserção baixa que vai comprometer
o conforto, o ajuste dessa prótese, a adaptação dela, como está a oclusão desse paciente, será que ele precisa passar pela ortodontia, será que a oclusão dele está adequada? Então, a nossa prótese ela vai ser a finalização do tratamento. Eu preciso planejar o meu paciente de forma geral, preciso deixar ele pronto para receber a prótese, então eu vou elencar lá no meu plano de tratamento. Eu vou iniciar fazendo as extrações, depois a endodontia, depois vou fazer a restauração desse dente que passou pelo tratamento endodôntico e, por fim, vou fazer a prótese do meu paciente. Então, a avaliação clínica do nosso paciente desdentado parcial, ela precisa ser muito criteriosa, para que a gente tenha, ao final desses procedimentos clínicos todos, o nosso paciente pronto para receber a prótese. E caso seja necessário, ou caso a gente esteja com alguma dúvida no nosso diagnóstico, a gente pode solicitar para o nosso paciente os exames complementares, como, por exemplo, as radiografias. Olha só, o paciente procurou o consultório odontológico para fazer uma prótese parcial removível. Será que ele já está pronto para iniciar a fase da prótese? Ou será que ele precisa passar por tratamento endodôntico? Olha essa primeira imagem. Endodontia, pino, coroa, para depois fazer a prótese só nas áreas de ausência. Aqui embaixo, olha, nessa imagem, o paciente tem raízes residuais aqui na região posterior. Será que a gente não precisa primeiro extrair essas raízes para depois planejar a prótese dele? Aqui em cima a gente vê, olha, um caso de extrusão. Será que aqui embaixo, nesse espaço protético, eu tenho espaço suficiente para colocar um dentinho? Eu não preciso intruir um pouco esse dente superior? Então, tudo isso a gente precisa avaliar antes de pensar em iniciar a prótese do nosso paciente. Tá? Então, às vezes, a gente tem uma complexidade no nosso planejamento, mas que é necessária para que lá na frente o paciente tenha um tratamento satisfatório. Tá? Então, é importante a gente pensar em adequar esse meio antes de receber a prótese parcial removível. E essa prótese, quando a gente for fazer a instalação dessa prótese, a gente tem que lembrar que a gente tem dois componentes diferentes. O componente biológico e o componente mecânico. O componente biológico seria a estrutura que vai estar em íntimo contato com a prótese, ou seja, a mucosa do meu paciente e os dentes remanescentes. Então, esse componente biológico, ele precisa estar saudável para que a minha prótese tenha sucesso. Né? Então, os meus dentes precisam estar rígidos, a minha mucosa precisa estar satisfatória, precisa estar saudável. Então, o meu paciente ele vai passar por todas essas etapas aqui antes de chegar de fato na prótese. Então, ele vai passar pela dentística, pela endodontia, pela oclusão, utilizando aparelho ortodôntico, caso seja necessário, radiologia, se eu precisar fazer um diagnóstico diferencial por imagem, né, utilizando raio-x, cirurgia, se eu precisar fazer alguma extração, se eu precisar fazer frenectomia, periodontia, para, enfim, a gente chegar na prótese do nosso paciente, seja essa prótese fixa, né, com implante, ou seja essa prótese parcial removível. Então, o componente biológico ele tem que estar saudável para que o meu componente mecânico, que é a prótese, tenha sucesso. Tá? Então, será que um paciente nessa condição aqui, ele vai ter sucesso na prótese dele? Olha esse molar lá atrás, cheio de cálculo. Provavelmente é um molar que já tem mobilidade, porque ele tem uma exposição radicular muito grande. Aqui na região anterior, raízes residuais. Então, eu preciso adequar esse meio antes de pensar na prótese. E aí, o meu próprio paciente vai ter uma prótese parcial removível superior e uma prótese total inferior, tá? Mas antes de pensar na prótese, eu sei que o paciente ele tem sede, ele tem ansiedade pela reabilitação, pela devolução do sorriso dele, mas a gente precisa devolver não só estética, mas saúde. E que essa prótese ela seja uma prótese funcional, que o meu paciente consiga, de fato, mastigar, de fato, falar direitinho com essa prótese. Então, para que a gente tenha sucesso, a gente precisa ter inicialmente o quê? Planejamento, tá? Então, a gente precisa passar por toda essa fase de adequação para que a gente possa, aí sim, chegar no componente mecânico, que seria a nossa prótese.
Então, o componente mecânico é a prótese parcial removível. E para que a gente tenha uma prótese de qualidade, a gente precisa de planejamento, né? Para que essa prótese consiga distribuir as forças corretas, para que ela tenha uma boa adaptação e estética para o nosso paciente. Tá? Então, a gente vai planejar primeiro a adequação do nosso paciente para depois planejar a prótese. E a prótese ela também precisa ser planejada. Então, a nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre esses grampos da prótese, sobre os tipos de grampo que a gente tem, como a gente deve planejar esses grampos, em que região esses grampos têm que ficar localizados. Então, depois a gente vai fazer esse planejamento passo a passo direitinho também. Tá? Alguma dúvida, gente? Eu já coloquei na plataforma para vocês a nossa aula que a gente teve segunda-feira. Não sei se alguém já chegou a entrar lá para ver se está carregando certinho, mas já está lá para quem não conseguiu acompanhar. Coloquei lá a aula, a lista de material também, tá? E até o final do dia hoje, ou no máximo amanhã, eu já coloco essa aula de hoje aqui também. Segunda-feira, teoria de novo. Quarta-feira, teoria de novo, semana que vem. Na outra semana, dia de segunda, via de regra, é teoria, porque a gente vai unir as duas turmas. E na outra quarta, já vamos ter a nossa primeira prática, tá? Então, gente, vocês já estão com a lista. A nossa lista não é uma lista extensa, tá? E aí, eu vou colocar para vocês, eu estava só finalizando com a professora Mara o cronograma, mas eu acho que até o final da semana a gente já consegue colocar para vocês verem lá que dia vai ser cada aula, que dia vai ser o período de prova, para vocês já terem lá tudo certinho. Alguma dúvida, pessoal? De casa, da sala? Não? Se estiver tudo tranquilo, eu vou encerrar a nossa conexão por aqui, então.